Começou! Seja bem-vindo ao Vida de Startup, aquele programa que você já conhece. Aqui a gente não gosta só de história bonita, aquelas histórias maravilhosas das companhias. A gente gosta do perrengue, aquelas histórias mais inusitadas. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu recebo aqui nos estúdios do Neofeed Alexandre Laffer-Frankel, fundador e CEO da House. Alexandre, tudo bem? Fala, Rodrigão. Muito bom estar aqui para contar como é a vida de startup na prática, na real. É isso que a gente quer saber. E antes de eu começar, eu vou dar só alguns recadinhos. Se você quiser assistir esse programa novamente ou assistir os outros programas aqui do Neofeed, você pode acessar o nosso site neofeed.com.br, os programas vão estar lá. Alexandre, a House hoje é uma empresa que já captou mais de 100 milhões de reais, está em mais de 125 cidades, 700 prédios. Mas para chegar nesse estágio, vocês enfrentaram alguns desafios, né? A gente estava conversando um pouco antes, você falou, a pandemia foi algo assim inimaginável para vocês, para todo mundo, mas para vocês afetou muito o negócio. O que aconteceu? Rodrigo, esses dias me perguntaram como é que é trabalhar em crise e tal. Eu não sei o que é trabalhar fora da crise na história, mas na pandemia a nossa receita veio para zero. Então, nosso modelo era muito baseado em aluguel para temporada, então eram pessoas que vinham a turismo ou a trabalho. Você imagina, lockdown, a receita veio para zero, literalmente. A empresa tinha 6 meses de existência, e aí o que a gente faz? Não tinha outro recurso do que não se reinventar, de mudar completamente o modelo. Tem gente que chama de pivotar. Eu não gosto muito do termo, eu acho que é um poder de adaptação pela necessidade. E aí aquelas empresas que se adaptam, que são rápidas, são aquelas que sobrevivem. Me conta um pouco, conta para o nosso espectador, qual que era o modelo antigo e como que vocês fizeram essa mudança para o modelo novo? O nosso modelo, o core, quando a gente iniciou, era gerir apartamentos. Então a gente pegava um apartamento que pertencia a um investidor e a gente tinha o propósito de gerar renda sem dor de cabeça. E era uma empresa de gestão super heavy em termos de mão de obra, de serviços. E aí, quando a receita veio para zero, nós pensamos em um novo modelo que ele consistia em licenciar a marca, né, a House, e a tecnologia que a gente desenvolveu, tanto para locação quanto de serviços, para outros incorporadores no Brasil inteiro. Então, nós passamos a ser uma marca que vinha a receita muito mais de um modelo de franquia, que não estava nem no pensamento mais distante no nosso radar. Então a pandemia acabou ocasionando e a gente sai da pandemia, existia assim uma vontade muito incipiente de ir para o Rio de Janeiro. Tá. E a gente sai da pandemia em 125 cidades no Brasil. Então foi realmente um período muito louco e a necessidade faz o empreendedor se reinventar na marra. Para vocês chegarem em 125 cidades, né? Você comentou, a gente tinha uma vontade de chegar no Rio de Janeiro, de expandir o negócio. Como que faz esse desafio da expansão? Como que você lida com essa expansão geográfica? Foi muito difícil no começo, né? Primeiro que você vai acabar descobrindo na prática, eu vim do mercado de real estate, que é um mercado muito local, asset heavy, então expandir, né? Você ter uma operação tão grande geograficamente não era algo que estava no meu radar. A Endeavor ajudou demais, né? Todos os empreendedores que passam por aqui devem comentar o quanto é importante você ter uma organização que te apoia, mas de todo fato, nós percebemos que o nosso modelo de gerir apartamentos, a hora que começou a entrar num volume muito grande, era impossível você fazer isso, ainda mais imagina remotamente em outras cidades. Então a gente começou a falar, opa, acho que isso aqui não vai dar muito certo. Você imagina, chegou uma quantidade tão grande que começava a ter desde fraudador até gente usando apartamento para fins indevidos. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes quais eram os fins, mas você pode imaginar. E aí a gente falou, olha, não dá, tem que ter alguém muito mais dentro da operação e a gente não vai conseguir, senão a gente vai ter que ter um número de pessoas enorme. Então a grande sacada aí foi fazer um modelo no qual nós temos vários operadores pelo Brasil, em que a gente treina eles, nós licenciamos também a tecnologia e ele passa a ser um operador house e trabalhar dentro da nossa plataforma. E foi muito legal, porque no começo também foi um grande desafio, né? De como fazer que essas pessoas conseguissem transmitir aquele ideal, um modelo de serviços, os padrões. Também foi uma grande descoberta, mas foi a única forma de fazer com que o modelo parasse de pé. E a segunda grande mudança foi que nós começamos a olhar não só o serviço de locação, mas uma variedade enorme de serviços, que aí deu origem a um novo modelo da House, que é hoje o core da companhia, que é onde advém mais de 95% da nossa receita. Você estava definindo a House pouco antes da gente começar como uma empresa que...
A House hoje ela leva um centro de conveniências para dentro do seu prédio, né? A gente gera comodidade para aquele morador. Então, o nosso conceito, de uma forma bastante Um pouco daquele smart living, né? Que todo mundo fala. é um smart living, mas qual foi a nossa ideia, né? Você imagina hoje um celular, ele tem uma série de aplicativos, certo? Você tem aí o GPS, como você se comunica, o WhatsApp, o Waze, Instagram, e você baixa aqui. Fora isso, esse telefone hoje é uma calculadora, é o GPS, ele é o lugar onde você navega na internet e por aí vai. E aí a nossa conotação é que o prédio ele é exatamente a mesma coisa. Então, de um hardware, que era o celular analógico que a gente conhece, né, que era aquele tijorola, e ele virou um smartphone, nós entendemos que o prédio era um prédio analógico e ele se torna um prédio digital. Então, a nossa missão no mundo é conectar serviços a esses prédios, e os serviços, ao invés de serem os aplicativos, né, que a gente comentou, são as empresas do mundo real. Então, a gente está falando de uma Localiza, de uma Unilever, de uma Ambev, que colocam os serviços e provém isso no prédio. Então, o prédio passa a ser um grande PDV, um grande centro de conveniência, que tem um poder de mudar a vida do morador, assim como o celular mudou as nossas vidas. Alexandre, você estava contando sobre esse crescimento que vocês tiveram. Uma empresa, quando ela cresce de uma forma muito rápida, isso geram problemas. Existem problemas, existe dor. Como que foi esse crescimento para vocês? Porque vocês escalaram a operação de forma muito agressiva. O que aconteceu? E essa é uma dor, e uma dor esperada para todas as startups que se propõem a ter um crescimento exponencial, né? Eu acho que isso é bem-vindo e é, de certa forma, o job description de um CEO de uma startup de alto crescimento. É óbvio que você nunca está preparado para tudo, você tem dores como time, como levar a operação, sistemas, são dores comuns de todo mundo, cultura, e você tem que enfrentar, não tem outro jeito. Então, de novo, com muito apoio, então você vai contratando sempre os melhores, você vai tendo apoio de outras organizações, de pessoas que podem te orientar, e você vai fazendo acontecer. Então, sim, teve muita dor, ainda está tendo muita dor, porque nós estamos em franco crescimento, a equipe vai mais que dobrar novamente esse ano, e você vai se acostumando com o caos. Acho que a principal característica, né, talvez duas, do empreendedor ou das empresas de alto crescimento, um é o poder de adaptação, que eu julgo talvez hoje um dos principais, e o outro é gostar desse caos, né? É performar muito bem nesse ambiente totalmente inócuo, de dificuldade, de transformação o tempo todo. As pessoas têm que gostar disso. Entendi. Para contratar, tá difícil. A gente escuta que aumentar a equipe é um desafio, você gerir uma equipe maior, mas contratar talentos também está difícil, principalmente na área de TI. Como que você está vendo isso? Olha, eu já peguei momentos em que a pressão de contratação estava muito difícil. Hoje é fácil contratar, então você tem muitos profissionais disponíveis no mercado, então layoffs que aconteceram, empresas que diminuíram o ritmo. Então hoje não está difícil achar talentos. Entendi. Tá? Agora, é uma pergunta, né, uma questão que os empreendedores se fazem com frequência, é se nesse novo momento as pessoas não estão querendo se dedicar tanto, não querem ser talentos por uma questão de esforço, de lifestyle, de filosofia de vida, ou se realmente você está com um lack, né, uma falta de talentos no Brasil. Eu quero acreditar que as pessoas talvez precisem de um pouquinho mais de incentivo para se dedicar, para terem a paixão pela carreira, por participar de algo maior, por se inserirem em um propósito. Então, eu sou muito otimista nesse sentido. Alexandre, você comentou sobre essa mudança do modelo de negócios que vocês fizeram. A gente escuta muito que as startups, elas são provocadas, digamos assim, pelos investidores a acharem soluções para os negócios. Teve um pouco das conversas com investidores para que vocês mudassem, pivotassem o negócio? Não, provocador sou eu mesmo. Foi você mesmo? Eu sou o Chief Provocator Officer ali. Eu sou muito instigador. Acho que o papel do líder da organização é nunca deixar na zona de conforto. Para crescimento, para mudança de modelo, para atingir novos patamares, para que as pessoas pensem grande. Então, acho que é uma provocação natural. Isso é muito nato do time, tá? O time se cobra, no bom sentido. Não precisou de um investidor cutucando ali, veio de nós mesmos essa provocação interna. E essa aptidão que você teve veio um pouco também do teu histórico como empresário, como empreendedor, né? Conta um pouquinho de como que foi essa mudança. Você era CEO de uma empresa para se tornar fundador de uma startup. Como que foi isso?
Eu comecei no mercado de tecnologia, né? Eu fiz o Show do Milhão, Rodrigão, foi a minha primeira empresa, bastante jovem. Eu fiz uma saída cedo e eu comecei uma empresa do mercado imobiliário, uma empresa asset heavy, do bom português, mas foi uma empresa que foi muito provocativa no mercado imobiliário, né? De questionar padrões, de fazer um novo estilo de vida, unidades super compactas, que foi muito criticada naquele tempo. Então, essa questão de questionar status quo, de ter a diversidade, já estava muito no DNA. E eu fui CEO fundador daquela empresa por 11, 12 anos, que é a Vitacom, e estava muito inquieto, querendo ir para uma jornada mais digital, mais escalável, talvez mais alinhada para onde vai a humanidade. E aí eu começo a House. Então, primeiro, a grande dificuldade de fazer uma transição, né, fazer uma sucessão na empresa que você atuou como CEO, hoje eu sou presidente do conselho, e começar uma startup do zero. Então, Rodrigo, do zero é do zero. A gente começou num apartamento de 20 metros quadrados, carreguei muito colchão para colocar nos apartamentos, atendi muito cliente, fiz muita planilha de Excel e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Então eu tive que reaprender um monte de coisa, reaprender tecnologia, começar a conversar com uma nova geração que tem um drive totalmente diferente, né? A cultura de uma empresa de alto crescimento, e foi maravilhoso. Recomendo a todos os empreendedores, empresários que estão, de certa forma, há muito tempo numa posição, que se lancem em novos desafios, porque isso te tira da zona de conforto, te coloca numa situação de desafio que é Você simplesmente sentiu um pouco a fantástico. dor, né, dos teus funcionários e entender como que você pode facilitar o trabalho deles, né? Muito, e ver para onde está indo o mundo. Porque às vezes você está tão preso no modelo mental e no modelo de negócios e tem um mundo todo acontecendo, e essa provocação é muito, muito importante, até mesmo a título de aprendizado. A gente estava falando de investidores, né? Bom, você se colocou como um instigador, você que foi o principal provocador. Mas, de fato, fazer essa mudança no modelo de negócio não foi ruim, não atrapalhou para conseguir novos investidores. Recentemente, vocês captaram um aporte. Me fala quais são os seus planos para 2024. O que você está pretendendo fazer com esse dinheiro? A gente estava falando um pouco sobre expansão internacional, né? Como que você vai chegar lá fora? Conta um pouquinho. Bom, primeiro, esse investimento ele é totalmente focado em crescimento, né? Você tem alguns investimentos que são para descoberta de novos negócios, para iniciar. Aqui a gente tem um modelo validado e nós temos que expandir. E essa expansão ela demanda principalmente hoje tecnologia. Então parece que é fácil, né? Você abrir um aplicativo vai tão fácil, né? Onde, quanto mais fácil, mais gente trabalhou, mais tecnologia tem por trás para que essa experiência, esse UX, seja tão excepcional quanto você está experimentando. Segundo, você tem aí um custo de expansão, né, que é o CAC, e que a gente tem que acelerar. Então, esses são os principais motivos, né, o proceeds desse capital. E aí a gente começa também uma incursão, principalmente na América do Norte e na Europa, para fazer alguns testes da expansão internacional. Então, a plataforma ela foi feita de uma maneira totalmente pronta para escalar, então ela não tem nenhum tipo de limitação. E a ideia é começar a testar novos mercados com bastante consciência aqui, mas algo que a gente já fez no Brasil, né? A gente está conversando 125 cidades, então a operação já conseguiu escalar regionalmente. Fora você tem umas questões de legislação, de cultura, e a ideia é sentir se a operação funciona de uma forma com um pouco atrito, ou um pouco mais de atrito para ir para uma expansão internacional. Por que vocês decidiram fazer esse laboratório Estados Unidos e Europa e não América Latina, por exemplo? Primeiro, pelo tamanho do mercado, esse é um fator preponderante. Então, você tem aí uma presença natural, né? Quando você fala Europa, principalmente Portugal, você já tem aí uma frequência de brasileiros, língua, empreendedores que já são nossos clientes no Brasil, que empreendem também em Portugal. Então, essa conexão fica muito mais simples. E Estados Unidos, por ser o maior mercado do mundo, hoje capitalista, vamos dizer assim. Então, naturalmente, a gente encontra aí um solo muito fértil. Então, a gente optou por esses dois. Obviamente, depois, a América Latina, você tem alguns países que são bastante interessantes, principalmente o México, pelo tamanho. Então, se Deus quiser, uma empresa multinacional com cultura, com tecnologia e com ideias 100% brasileiras. Você empreendendo nesse mercado imobiliário, qual que é a tua visão sobre o cenário que a gente enfrenta hoje no mercado imobiliário? Você acha que está mais difícil, está mais fácil? Qual que é a tua projeção? Não tem mercado fácil, mas eu diria que o mercado é promissor. Você tem aí, falando de Brasil um pouquinho antes, você tem aí um mercado crescente durante muitos anos, é uma população que entra no mercado imobiliário crescente, diferente de muitos países. Então, você tem uma oportunidade gigantesca. E pela questão de renda, de funding, de juros, o mercado ele pede alternativas
a moradia, as pessoas querem uma vida mais eficiente, então acho que é um mercado que evoluiu muito pouco, você tem oportunidades assim incríveis, então eu sou muito otimista. Agora é muito louco, né, que a gente vê, eu vim do tijolo, literalmente, depois a gente foi para um modelo de PropTech, né, que é digitalizar o tijolo, e hoje, cada vez mais, a House se assimila a uma retail tech, né, a gente está hoje levando varejo para dentro dos prédios, criando PDVs dentro da casa das pessoas, e hoje a gente acaba transitando aí entre uma PropTech e uma Retail Tech, e é muito louco, né? De novo, os caminhos que vão levando a gente, a fluidez da água. Você, como empreendedor, você vai se adaptando, vai procurando caminhos novos, e aonde pode chegar, né? Os modelos, onde isso pode te levar, tem que estar aberto, e acho que é um dos princípios da startup, que é buscar os novos modelos, que é estar aberto, e desvendar lugares onde ninguém pisou antes. Você está buscando novos modelos, novas frentes de receita? Sempre. Hoje eu gosto muito das adjacências, né? Então a gente abre mercados muito potentes. Você imagina um prédio, o que tem de possibilidades lá dentro de resolver a vida das pessoas, da internet ao sistema de segurança, a vender um vinho numa adega autônoma, lavar uma roupa. Então são infinitas as possibilidades. E aí a beleza, né? Que as pessoas criam soluções que você nunca imaginou. Então você abre, né, a plataforma, você abre o espaço, e aí empreendedores incríveis acabam bolando soluções e modelos que você jamais tinha imaginado. Então eu acredito muito nessa amplitude aí do que dá para fazer. Aquisições. Tem alguma coisa no radar? Eu sou um pouco cético, né? O número de M&As que dão errado ao longo do tempo é muito alto. A gente viu várias empresas que saíram comprando. O pessoal acha que é só comprar e tá tudo certo, né? Não é. E então a gente tem uma cultura, né, muito forte. Às vezes é melhor fazer internamente, você trazer gente de dentro que tem essa capacidade de empreender. E eu sou um pouco favorável a esse modelo. Se aparecer uma oportunidade, alguém que tem uma aderência de cultura, que eu acredito que possa gerar muito valor, mas a nossa tese ela não passa por M&A, ela tem muito mais o viés de criar internamente e crescer nas adjacências. Alexandre, você comentou sobre o que você aprendeu, né, nessa transição de carreira que você fez. Mas o que você errou e que hoje você não faria? Errei demais. Acho que primeiro olhar para pessoas, né? Então acho que é talvez o maior valor de um líder é cuidar e saber posicionar as melhores pessoas na posição correta. Isso eu demorei para aprender. Que mais? Que a velocidade das coisas, né? Até você pegar o ritmo de uma empresa de alto crescimento, sem limites, sem fronteiras. Então você tem que tirar todos os limites que você tinha de uma empresa de asset heavy. Hoje a House ela não tem nenhum, vou repetir, não tem nenhum, zero ativos. Você imagina você vir da empresa mais capital intensivo do planeta, que é o mercado imobiliário, né? São processos muito lentos, ciclos de 6, 7 anos, para uma empresa que você muda um código, você mudou 100% do teu modelo de negócios em segundos. E você não tem um ativo. Então, pelo mesmo lado, que é maravilhoso, tudo isso é muito leve, pelo outro lado, você tem os seus desafios e tirar uma série de amarras, né? Então, eu não diria que é um erro, mas um grande desafio mental de criar esses novos modelos, de pensar como a nova geração, né? Então, dado na veia. Então, não tem achismos, não tem... As reuniões abrem, tela, dados, vamos analisar, depois da análise dos dados, você toma decisões totalmente fundamentadas. Então, é uma outra cultura. E aí, uma das decisões, né, de não ter feito essa transformação, a empresa dentro da própria Vitacom, e sim fazer um spin-off, foi uma questão de que a empresa precisa renascer. É muito difícil você transformar uma cultura, fazer uma organização, começar a pensar diferente. Eu entendo que as empresas de alta tecnologia que querem realmente exponencializar e mudar os seus mercados, elas precisam nascer com uma cultura digital. Eu vejo muito poucas empresas que conseguiram fazer uma transição bem sucedida. Mesmo porque até tem muitas empresas que dizem ter essa cultura digital e não tem, né? Fica muito no discurso. Sem dúvida. Ainda mais quando ela vem já de um tempo muito grande atuando no mercado, pessoas que vão ser, de certa forma, disruptadas, né? Que jogam contra. Então, é muito difícil. Eu conheço pouquíssimos casos que deram certo numa transição. Eu acredito muito mais nas empresas nativas que já nascem com aquela cultura, com aquele drive e conseguem desempenhar nos seus mercados. Outro ponto, Rodrigão, super importante, que eu percebi ao longo da jornada, que os empreendedores muitas vezes não se dão conta, é o cara empreendeu a vida inteira ou foi executivo de um determinado segmento
e aí ele fala, agora eu vou empreender, vou abrir a minha startup, e aí ele vai para um segmento totalmente diferente. Então pode dar muito certo, talvez um 0,01% realmente vão dar muito certo e vão mudar suas indústrias, até mesmo porque a pessoa não tinha nenhum tipo de input para modelar, para dar um frame no negócio. Agora, quando você olha para a maioria das empresas que foram bem-sucedidas, geralmente o founder ou os founders, eles tinham um conhecimento muito, muito grande nas suas áreas de atuação. Então, eles sabiam da lógica, sabiam com quem falar, como funciona e aquilo que eles tinham que mudar ou decupar para funcionar. Então, eu acredito muito nesse conhecimento prévio, né? Das pessoas entenderem muito dos seus mercados para poderem ser bem-sucedidos no mercado de startups. Não dá para ir na onda, né? Agora todo mundo falando de inteligência artificial, não dá para falar, eu vou abrir uma empresa de inteligência artificial porque é o que está bombando no momento. Assim como um tempo atrás era NFT, era blockchain, agora não dá para ir só na onda, mas não entender nada do assunto. Todos os especialistas em metaverso mudaram instantaneamente para AI, né? Não, mas é incrível. E, enfim, pode até ser que aconteça, mas eu acredito muito no conhecimento profundo. Faz sentido. Alexandre, queria te agradecer pela sua presença aqui no Vida de Startup, compartilhar aí alguns perrengues, alguns desafios que você enfrentou. Espero que você volte mais vezes, talvez não para contar esses perrengues, mas para contar boas histórias aqui. É isso aí, Rodrigão. Primeiro, muita paixão. Se não tiver muita paixão no negócio, não dá certo. E vida de empreendedor, principalmente empreendedor de startup num país volátil, é só perrengue. Tem que gostar de perrengue, mas o acerto, né, a jornada e a conquista valem muito a pena, principalmente ao lado de um time incrível. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí. Criar uma startup não é fácil, uma startup de sucesso ainda é mais difícil. Eu sou o Rodrigo Loureiro, esse foi o Vida de Startup. Eu conversei hoje com Alexandre Laffer-Frankel, CEO e fundador da House. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.